Olá pessoal, tudo bem? Espero que, beleza, hein? A gente vai ver hoje o expressionismo, vamos entender mais uma vanguarda, né? Uma vanguarda que mexe com todos, quem gosta. Tem gente que gosta, quem nunca fez a releitura na escola que a professora pediu para fazer a releitura aí desse quadro de Munch, sei lá o nome desses caras, tá? Então vamos lá. O movimento expressionista começou na Alemanha em 1910, tá? Esse movimento, ele foi inspirado por Van Gogh, e por isso que eu coloquei o quadro aqui, Noite Estrelar de Van Gogh. Van Gogh não era expressionista, mas ele inspirou o expressionismo, por isso que eu coloquei o quadro dele aqui, tá? Uma das coisas para a gente entender, surgiu na Alemanha em 1910, 1905, tá? Mas seguiu até 1910. O expressionismo foi um movimento artístico que teve origem na Diebrück, que é ponte, tá? A ponte. É um grupo chamado A Ponte em alemão, tá bom? Desenvolveu-se mais na pintura, mas a gente tem na literatura, mas desenvolveu-se muito mais na pintura, porque deu continuidade do trabalho de Van Gogh. Lembra que eu falei lá que ia colocar a obra de Van Gogh? Por isso que eu coloquei, tá? Porque Van Gogh, Cézanne e Gauguin, né, foram quem inspiraram esse pessoal aí. Qual é algumas coisas que o expressionista tem? Deformação da imagem, tá? Então a gente vê deformação da imagem, do visual, as cores resplandentes, vibrantes, fundidas ou separadas. Então você tem um quadro aí de Portinari para você ver essas coisas, com uma imagem deformada, fica algo meio estranho. O pintor recusa o aprendizagem técnico, tá bom? O pincel, ele usa pincel, usa espátula naquele movimento assim que ele faz, ele então vem fazendo, ele refaz a sua obra, tá? Ou provoca explosões na imagem, tá bom? O artista vive apenas, não só apenas do drama do homem, mas também da sociedade. Eles são mais da crítica também, tá? Quais são as características desse período? Então, contraste e intensidade cromática, valorização do universo psicológico, tá? Principalmente do elemento, como a angústia, como a solidão, dinamismo, vigor, técnica violenta e abrupta na pintura, por isso que eu falei, eles passavam assim, alguns passavam a espátula assim, grossas camadas de tintas e valorização de temas sombrios. Aí a gente olha a obra é expressionista, não é uma obra assim que ele está preocupado, né, muito em mostrar totalmente perfeitas as obras. Lembra que eles rompem, todo esse período rompem com o classicismo, então eles não têm a necessidade de mostrar algo tão claro assim. O expressionismo, ele perde força na Alemanha. Lembra que ele começou na Alemanha, mas ele perde força na Alemanha em 1933 com a ascensão de Hitler, porque Hitler queria mostrar, né, a superioridade germânica, um povo puro, nação limpa, pura. Então o expressionismo já não servia, então na Alemanha ele começa a perder força. Os principais artistas desse período: Ernest Kirchner, Erich Heckel, Karl não sei o que aqui e Edgar Munch, quem nunca fez um quadro dele, né? Então, um quadro aí só para a gente entender um pouco. Mas teve expressionista no Brasil? Será que teve? Vamos lá ver quem teve, Cândido Portinari, grande expressionista no Brasil. Lazar Segal, outro também, a pintura dele aqui, o Morro, a gente viu o Mulato de Portinari. Anita Malfatti, tá? Grande também. E na literatura, o expressionismo é marcado pela subjetividade do escritor. Ele está despreocupado quanto à organização do texto, se o texto está bonito, está em forma, onde é feita uma análise meticulosa do subconsciente dos personagens, tá? Ele utiliza muita metáforas, exagero, grotesco, linguagem direta, frases curtas, estilo abstrato simbólico, tem muito simbolismo,
tá? Não havia preocupação com a lógica. E um dos maiores representantes, até pela sua obra, é Mário de Andrade, com várias obras, né? Tem um livro, Amor, Verbo Intransitivo, que ele é muito disso aí. E, claro, como é que poderia esquecer Macunaíma, gente? Macunaíma é uma das maiores obras da literatura. Coisa de louco, né, Macunaíma? Mas é muito fora, muito legal. Ia dizer outra coisa, mas fica com muito legal. Tá bom? Então aqui a gente acaba o expressionismo, tá? Que a gente viu aqui, só para entender, o expressionismo trabalha sentimentos, trabalha angústia, né? Trabalha com a tinta até meio, vamos dizer assim, violenta, grossa, jeito de tinta, tá bom? Então o expressionismo trabalha com essa forma, contraste e dramaticidade, tá bom? Então inscreva-se no canal, curta, comente, até a próxima.